Nesse trabalho, nós falaremos sobre a capacidade calorífica com pressão constante. Começando com uma definição, a capacidade térmica, ou também chamada de capacidade calorífica, que pode ser representada por C maiúsculo, é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de um mol de material. E se tratando de gases, existe uma particularidade, pois o processo depende se há um volume constante ou se há pressão constante. Nesse trabalho, nós focaremos apenas na pressão constante. A gente pode ilustrar melhor essa definição com um exemplo. Portanto, observe essa imagem da direita. Esse sistema representa uma latinha que contém um gás ideal. Essa latinha possui um êmbolo, que é móvel, e essa latinha permite a passagem de energia, mas não permite a passagem de matéria. E a temperatura ambiente é maior do que a temperatura da latinha. Portanto, se a gente aquecer essa latinha com uma chama, como é mostrado na imagem, a gente vai transferir energia em forma de calor para a latinha. Então, o gás vai se expandir, variando seu volume, porém mantendo sua pressão constante. E com base nessa ideia, a gente pode chegar a uma conclusão, dizendo que a variação de entalpia do sistema é igual ao calor. Porque se o gás é ideal, quer dizer que toda energia transferida pelo calor vai ser absorvida. Por isso a gente pode dizer que ΔH é igual a Q. A gente ainda pode ilustrar melhor essa ideia fazendo um gráfico. Esse gráfico que eu fiz, ele é bem simples, ele não possui nem números, mas é só para ilustrar melhor essa ideia. Então observe que no eixo Y, esse gráfico possui a variação de entalpia, e no eixo X possui a temperatura. O que a gente pode observar é que com o aumento da temperatura, a entalpia também aumenta. Portanto, o que a gente pode pensar? Que a cada ponto dessa reta, o coeficiente angular vai ser diferente, já que a reta não é constante. E o que o coeficiente angular representa nesse gráfico? O coeficiente angular representa nesse gráfico exatamente a capacidade calorífica. Então, o que a gente pode pensar? É que a cada temperatura diferente, a gente vai ter uma capacidade calorífica diferente. Isso fica muito mais difícil de se trabalhar, porque se a gente possui uma grande variação de temperatura, quer dizer que a gente vai possuir vários valores de capacidade calorífica. Então, a gente precisa abaixar essa variação de temperatura, fazer com que T1 se aproxime ao máximo de T2, para que, se os dois estiverem bem próximos, a gente só tenha um valor de capacidade calorífica, para que a capacidade calorífica se torne constante. Então é exatamente nessa ideia que a gente vai conseguir fazer as nossas primeiras fórmulas de capacidade calorífica com pressão constante. Então, o que a gente tem é que a capacidade calorífica é a derivada da entalpia sobre a derivada da temperatura. Cp é igual a dH sobre dt, onde Cp, que é a capacidade calorífica com pressão constante, possui a unidade de joules por Kelvin na menos 1. E a gente ainda pode isolar a, a variação de entalpia da seguinte maneira, fazendo com que o dt multiplique Cp. Então a gente vai terminar com a fórmula dH é igual a Cp vezes dt. Então, antes de prosseguir com os cálculos, a gente ainda precisa entender mais um conceito sobre a capacidade calorífica. Então, observe essas duas imagens. Aqui nós temos dois corpos. O primeiro é um copo d'água, que possui 200 ml de água, e o outro é um galão, que possui mais ou menos 20 litros de água.
Imagine se a gente quisesse aquecer esses dois corpos. Portanto, a gente coloca uma chama perto do copo e perto do galão. E se a gente for imaginar quem que vai esquentar primeiro, vai ficar bem óbvio pensar que o copo vai esquentar primeiro. E isso é uma conclusão lógica do seguinte conceito, de que a capacidade calorífica, ela é uma propriedade extensiva. Ela depende do tamanho do corpo, ela depende do volume, depende da sua extensão. Portanto, o copo possui uma capacidade calorífica muito menor do que o galão. Por isso ele esquenta mais rápido, porque a capacidade calorífica vai acabar dependendo do tamanho do copo e do tamanho do galão. E isso se torna um problema, porque a gente precisa passar essa propriedade extensiva e transformar em uma propriedade intensiva. A gente quer que a capacidade calorífica só dependa da natureza do corpo e não de seu tamanho. Então, como que a gente transforma a capacidade calorífica em uma propriedade intensiva? Bom, é muito simples. A gente divide uma propriedade extensiva por outra propriedade extensiva. Então, nesse caso, a gente dividiria capacidade calorífica por número de mols. Ambas são propriedades extensivas, que nos resultaria em uma propriedade intensiva, que é capacidade calorífica molar com pressão constante. E esse novo conceito possui a unidade de joules, Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Agora, com esse conceito esclarecido, basta a gente pegar a fórmula que a gente tinha e dividir por número de mols. Portanto, a fórmula que a gente vai ter é dH dividido por número de mols é igual a Cp vezes dt. Isolando dH, a gente vai ter que dH é igual a N vezes C vezes dt. Portanto, para finalizar os cálculos, só basta a gente integrar essa equação. A gente vai integrar o dH em entalpia final e entalpia inicial e integrar dt em temperatura final e temperatura inicial. Portanto, a gente vai chegar na fórmula final, que é variação de entalpia é igual a número de mols vezes capacidade calorífica molar com pressão constante vezes variação de temperatura. E essa é a nossa fórmula final, onde variação de temperatura ou variação de entalpia terá unidade de joules, mols terá unidade de mols, capacidade calorífica terá unidade de joules, Kelvin na menos 1, mol na menos 1, e a variação de temperatura terá a unidade de kelvins. Vou apresentar uma curiosidade interessante. Olha essa imagem da capacidade térmica de alguns gases a 25 graus Celsius. A gente já percebe de cara que a capacidade térmica com pressão constante é maior que a capacidade térmica com volume constante. E se a gente fizer Cp menos Cv, a gente sempre vai chegar em um número perto de 8,31, 33, 30. E o que isso significa é que se a gente fizer em um gás ideal Cp menos Cv, a gente vai resultar na constante universal dos gases. Então é assim que foi descoberta a constante universal dos gases, fazendo a capacidade térmica com pressão constante menos capacidade térmica de volume constante. Isso só acontece nos gases, porque nos sólidos e líquidos, a capacidade térmica com pressão constante e com volume constante são iguais, ou muito parecidas. Então, é só isso que eu tinha para apresentar hoje. Esse foi um resumo de capacidade térmica com pressão constante e eu espero que vocês tenham entendido. E bom estudo para vocês.